Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um encontro com o Evangelho. Enquanto os nossos companheiros vão se conectando à nossa live, nós vamos aguardando alguns minutinhos para verificar se está tudo ok com o áudio, com a imagem. Está tudo ok para quem for entrando, se quiser já ir dando um feedback. Boa noite a todos. Então, para a leitura de harmonização de hoje, eu trouxe um texto de André Luiz com o título Basta um Minuto. Um minuto serve para você sorrir para o outro, para você e para a vida. Um minuto serve para você ver o caminho, olhar a flor, sentir o cheiro da flor, sentir a grama molhada, notar a transparência da água. Basta um minuto para você avaliar a imensidão do infinito, mesmo sem poder entendê-lo. Em um minuto apenas, você ouve o som dos pássaros que não voltam mais. Em um minuto, serve para você ouvir o silêncio ou começar uma canção. É num minuto que você dará o sim que modificará a sua vida. Basta um minuto para você apertar a mão de alguém e conquistar um novo amigo. Em um minuto, você pode sentir a responsabilidade pesar em seus ombros. A tristeza da derrota, a amargura da incerteza, o gelo da solidão, a ansiedade da espera, a marca da decepção e a alegria da vitória. Quantas vitórias se decidem num simples momento, num simples minuto? Num minuto você pode amar, buscar, compartilhar, perdoar, esperar, crer, vencer e ser. Num simples minuto você pode salvar a sua vida. Num pequeno minuto você pode incentivar alguém ou desanimá-lo. Basta um minuto para você receber a reconstrução de um lar ou de uma vida. Basta um minuto de atenção para você fazer um filho, um aluno, um professor, um semelhante feliz. Basta um minuto para você entender que a eternidade é feita de minutos. Com essa mensagem, então, eu convido a todos para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, mentora da Casa Espírita Joana de Ângeles, e buscarmos, neste minuto de oração, a profunda conexão com tudo o que é divino. Pedimos, Senhor, a companhia, a inspiração, a presença em todos os lares de todos que acompanham este encontro com o Evangelho. Pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco durante toda a noite, que nos ajude a entender os Teus ensinamentos. Ó Senhor, nos inspire a amar como Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Com essa oração, então, damos início ao nosso encontro do Evangelho desta noite. O tema do nosso encontro é uma frase retirada do Evangelho de Jesus: olhai os pássaros no céu. Essa passagem, ela faz parte do Evangelho de Mateus, dentro de um texto com o título As Três Proibições, e esse texto faz parte, então,
do que nós chamamos de Sermão da Montanha, que no Evangelho de Mateus está organizado entre os capítulos 5 e o capítulo 7. É um texto que contém toda a base, toda a estrutura central do Evangelho de Jesus e que é como uma poesia. Lá Jesus nos traz o Pai Nosso, lá Jesus nos fala sobre o que é amar o próximo, o que é a lei do amor, que ele tanto exemplificou na sua passagem. E entre esses vários ensinamentos, então, do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, nós encontramos o texto que tem o título do nosso encontro de hoje: Olhai os pássaros no céu. Eu separei alguns trechos, desse texto para que a gente possa fazer uma reflexão. Eu trouxe apenas algumas seleções, porque é um texto muito rico e nós poderíamos falar inúmeras coisas, inúmeros ensinamentos estão presentes nele. Convido a leitura, o texto das 3 proibições, que é onde tem essa citação dos pássaros, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 34, se alguém quiser fazer a leitura completa. Ele começa, então, para que a gente possa entender do que Jesus está falando, quando ele cita, olhai os pássaros do céu, ele começa falando sobre os tesouros. Ele diz assim: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É assim que Jesus inicia esse texto. E aqui ele já nos traz um ensinamento muito profundo. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Essa frase por si só já nos convida a uma profunda reflexão. Onde está o meu tesouro? O que é o meu tesouro? Nessa minha vida, nessa minha passagem, o que eu considero tesouro? O que eu estou entesourando, para usar a expressão de Jesus? Porque é lá que está o meu coração. É lá que está a minha essência. São com as coisas que eu busco entesourar. Nesse sentido, Jesus continua dizendo: a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, e aqui eu aproveito a tradução, uma tradução profunda e muito importante do Haroldo Dutra, onde ele diz que esse simples é algo natural, sem artifício, cândido, sincero, franco. Então isso é o simples que Jesus está dizendo. Se o teu olho for simples, for sem artifício, for franco, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, e aqui novamente o Haroldo nos diz que esse mal significa sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, teu corpo inteiro estará em treva. Então aqui a gente já consegue entender que ele diz que a luz, o nosso corpo será luminoso para onde nós direcionarmos os nossos olhos. E ele nos convida a ter os olhos simples, a buscar tudo aquilo que é franco, que é verdadeiro, que é sem artifício, como fonte de luz para iluminar o nosso ser. E para entendermos o que ele está querendo dizer nessa passagem, quando ele fala da treva e da luz, dessa dualidade, ele diz na sequência: não podeis seguir a Deus e a Mammon. E aqui, novamente, a belíssima tradução do Haroldo nos mostra que essa palavra, Mammon, é uma palavra de origem aramaica, que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie. Então aqui ele está colocando como um elemento antagônico a Deus as posses. Então quando ele fala não podeis seguir a Deus e a Mammon,
ele está falando que a gente não pode seguir ao material e ao divino. Esses são os dois senhores, os dois mestres, ao qual não conseguimos servir aos dois. Então, quando ele diz, não entesoureis tesouros sobre a terra, esse é o elemento de Mammon. Ele nos convida aos tesouros do céu, que é então esse lugar do divino, do luminoso. Então, é sobre isso que Jesus está falando quando ele cita os pássaros. Quando ele diz, olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? E ele continua então citando os lírios, né? na famosa passagem então dos lírios, que se vestem de forma muito mais sublime do que toda a riqueza do rei Salomão. Então esse é o sentido, esse é o contexto, né, dessa passagem de olhai as aves do céu. E para concluir esse texto, Jesus nos lembra que o vosso Pai Celestial sabe que necessitas de todas estas coisas, mas buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, essa passagem em que Jesus cita os pássaros, os lírios, né, esses elementos sublimes da natureza, ele está nos convidando a direcionar os nossos olhos para os tesouros do céu, para tudo o que é divino. E essa passagem me lembra, né, o famoso trecho do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Né, uma frase tão conhecida, mas que é muito importante quando nós conectamos aqui com essa mensagem de Jesus, nós percebemos que de fato tudo o que é profundo, tudo que de fato importa, os tesouros do céu, onde eu deposito o meu coração, esses são invisíveis aos olhos, porque eles não são de origem material. Esses tesouros são aqueles que eu levo comigo no meu espírito, que não perecem com a minha carne. Esses são os tesouros onde eu devo colocar o meu coração. E para que nós possamos conhecer, nos conectar com esse tesouro do céu, para que nós possamos buscar isso, ele nos cita os elementos da natureza, para que a gente possa se maravilhar com o voo de uma ave, para que possamos nos maravilhar com as flores, com os elementos da natureza. É aí então que nós passamos a entender o que Jesus quis nos dizer quando ele fala que as aves, elas não semeiam, elas não plantam, mas elas se alimentam. Que Jesus nos mostra que a criação é perfeita. Dentro da harmonia da natureza, os pássaros se alimentam. Dentro de todo um ciclo natural. E se nós percebemos que fazemos parte desse processo todo, conseguimos entender também que se buscarmos os tesouros do céu, se o meu coração estiver verdadeiramente buscando o reino dos céus, tudo o que é necessário de matéria virá a mim, porque isso quer dizer que eu estou vivendo em harmonia, em respeito, que eu estou vivendo de acordo com as leis que Jesus nos trouxe. Então, essa é a mensagem de Jesus, quando ele nos convida a olhar as aves do céu. Dentro do Evangelho, a gente tem algumas reflexões que eu achei interessante conectar com essa mensagem. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no texto Mundos Inferiores e Mundos Superiores, nas Instruções dos Espíritos, a gente tem algumas reflexões sobre o belo
sobre essa nossa dificuldade, né, de separar o que é bom do que não é bom. E eles dizem o seguinte: no vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros mundos não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Então, eles nos mostram que é algo particular dos nossos mundos inferiores, do qual fazemos parte, né? A necessidade de ainda conhecermos o que é belo pela antagonia, né? Buscando conhecer o que é bom, infelizmente, vivenciando o que é ruim, né? Mas eles nos dizem, né, que à medida de que nós possamos nos elevar e depurar o nosso espírito, o horizonte se lhe dilata e nós então podemos compreender o bem que está diante de nós. E eles nos dizem que nós ainda temos muita dificuldade de entender tudo o que é belo, de entender exatamente o que são esses tesouros do céu, porque aqui no nosso planeta nós ainda não conhecemos exatamente o que é belo. Então eles nos dizem assim: os homens foram bastante engenhosos para pintar os tormentos do inferno, mas nunca conseguiram imaginar as alegrias do céu, porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Mas se entendemos que a natureza, obra divina, está aqui nos convidando a olhar o que é belo, nós percebemos que é nesse momento que o nosso horizonte pode se dilatar, como essa mensagem dos Espíritos aqui do Evangelho. Então, se nós nos impulsionamos para encontrar essa beleza, olhar o pássaro a convite de Jesus, nós possibilitamos um momento de conexão. É uma conexão entre aquilo que é divino em nós, com a centelha divina que anima todas as coisas. E é quando o nosso divino e o divino à nossa volta se conectam que nós conseguimos dilatar os nossos horizontes e entender um pouquinho mais o amor que Jesus nos descreve em seu Evangelho. São nesses momentos de conexão profunda, são nesses momentos onde nos permitimos emocionar com a profunda beleza do simples, aquele simples que o Haroldo nos diz, aquele simples sem artifício, aquele simples sincero, franco. É nessa conexão que nós nos abrimos e que nós passamos a enxergar tudo o que é maravilhoso e que vive em torno de nós. Pode começar com aqueles elementos da natureza, como o lírio e o pássaro, mas dele vamos passando para outras camadas do belo e encontramos os belos sentimentos, encontramos as belas atitudes. Então, olha que convite interessante é esse que Jesus nos faz quando ele nos pede para olharmos um pássaro. Ele está nos convidando a nos conectar com o divino, de abrir os nossos canais para a espiritualidade amiga que nos envolve e que muitas vezes apenas espera o nosso movimento para nos envolver, para nos inspirar, para nos amparar. São nesses pequenos momentos de conexão com o divino, através do simples
da natureza é que nós permitimos que a espiritualidade nos toque e que nós possamos caminhar no Evangelho de Jesus, para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos buscar os tesouros verdadeiros, os tesouros dos sentimentos, das atitudes, nos maravilhar com o pássaro, mas também com o sorriso de uma criança, nos maravilhar com uma atitude sincera, com um carinho genuíno, nos conectar ao olhar nos olhos de um amigo ou de um desconhecido e permitir enxergar o que é divino no outro e o que é divino em mim. Tudo isso através do simples convite de olhai os pássaros no céu. Jesus, em todo o seu evangelho, nos convida à simplicidade. Jesus, em todo o seu evangelho, traz os profundos ensinamentos do amor através das simples atitudes cotidianas. E é por aí que devemos começar. Assim como a mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que temos muita dificuldade em compreender o que verdadeiramente é belo, nós podemos, através do singelo, do simples, abrir os nossos horizontes, dilatar esse horizonte, como eles nos dizem, para que possamos encontrar a inspiração da espiritualidade amiga e construir a compreensão desse belo, construir a compreensão de um mundo de paz, de um mundo de respeito, de amor, que Jesus tanto nos falou e que infelizmente ainda é tão difícil para nós entendermos, imaginarmos, porque ainda estamos distantes. Mas, quando Jesus diz que não podemos servir a Deus e a Mammon, hoje podemos perceber que, por mais que ainda vivamos nessa dificuldade, já não estamos mais no lugar de servir só a Mammon. E isso já é importante, já é um avanço, já demonstra que estamos aqui avançando através da lei do progresso. E é importante que consigamos olhar para as nossas vitórias também, sem nos esquecer que temos um longo caminho pela frente para que possamos alcançar essa beleza, essa eterna serenidade da alma que os espíritos nos descrevem dos mundos superiores. Mas hoje já temos condições de começar, de vislumbrar num horizonte, mesmo que distante, essas maravilhas que os tesouros dos céus nos proporcionam. Nesse ensinamento, nessa ideia de construir um mundo maior, um mundo melhor, de mais amor, eu busco também a inspiração, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, Buscai e Achareis, um subtítulo cujo título é Olhai os pássaros do céu. Dentro da reflexão dessa mesma passagem do Evangelho, Kardec nos traz a seguinte ideia: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. E é aí, então, que estaremos caminhando
para um mundo melhor, para um mundo de mais amor. Passando então desse nosso estágio ainda de muito sofrimento, mas que nos nossos processos, em toda a conexão que a espiritualidade nos dá, de toda a inspiração que eles nos dão através da literatura, através do nosso evangelho, que possamos avançar o nosso passo, porque o horizonte se dilata para nos mostrar os tesouros do céu, que possamos depositar o nosso coração não mais nas armadilhas da matéria, que possamos depositar o nosso coração naquilo que de fato é essencial, naquilo que irá nos levar a um mundo de belezas, de paz e de amor que Jesus nos disse que existe, que Jesus nos ensinou. E para encerrar ainda com essa mensagem, Jesus nos convida novamente: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Que possamos ter a certeza de que não estaremos desamparados, que possamos buscar cada vez mais os tesouros do coração e não os tesouros da matéria, com a certeza de que a misericórdia divina jamais nos deixará desamparados. E concluindo essa nossa reflexão de hoje, ainda falando sobre tudo o que é belo que Jesus nos convida, eu trouxe uma pequena mensagem de Joana de Ângeles com o título Beleza. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detente ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Tudo isso que a Joana descreve como beleza, tudo isso são as mostras cotidianas, constantes, de tudo o que há mais belo na criação divina, a qual nós somos parte, que possamos conectar o divino que habita em nós, a centelha divina que anima todas as coisas, e que, feita essa conexão, que os nossos horizontes se dilatem ao amor do Evangelho de Jesus, e que nos sintamos mais dispostos a amar o amor do Evangelho de Jesus. Muito obrigada a todos por esse momento, por esse encontro. Obrigada à espiritualidade, e que possamos, todos unidos, imaginando o horizonte, imaginando o sol nascendo num horizonte de uma praia, imaginando um céu estrelado, imaginando a imensidão da criação de Deus, que possamos animar a nossa centelha divina, que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores da Casa Espírita Joana de Ângeles, pedindo, Senhor, nos ajude
a buscar os teus tesouros, os tesouros do céu, para que possamos lá depositar o nosso coração, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nos ajude, Senhor, a construir aqui o teu reino, a tua justiça e o teu amor. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada. Boa noite.